Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu tenho o prazer de estar nesta casa há mais ou menos 10 meses e honro muito com a convivência que tenho me mantido com vossas excelências. Eu sou de uma época em que o exercício da política era considerado um munus público. Comecei a militância há muitíssimos anos, talvez mais de 60 anos. Percorri um longo caminho como militante, defendendo as ideias que as conservo até hoje. E nessa trajetória toda, eu sempre discuti como seria feita uma boa política. A convivência que tenho hoje com vossas excelências e observando o quadro político do nosso país, com todas as turbulências que temos presenciado, e também sentindo, sinceramente, que após a Constituição de 1988, do qual nós, senador Paulo Paim, senador Mozarildo Cavalcante, tivemos o privilégio de dela participar e dela contribuir com o nosso idealismo, tenho uma convicção de que realmente nós estamos baseados no Estado Democrático de Direito. Apesar de termos o desprazer de verificar algo que não representa realmente o conceito da boa política. E foi em razão disso, senador Paim, que eu resolvi, nesta manhã de sexta-feira, quando é possível tratar de assuntos com maior profundidade, de trazer a vossas excelências, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, algumas ideias que sempre, repito, motivaram a minha atuação nas lides públicas. Me permito, vossas excelências, que discorra aqui esse meu pensamento. Começando a dizer, e voltando à antiga Grécia, lembrar de Aristóteles, que definiu a política como a arte da interpretação da realidade. Seus ensinamentos balizaram conceitos e ideias que são válidas até os dias de hoje. Na medida em que a realidade torna-se mais complexa, a análise política deve ser adotada de instrumentos teóricos adequados para melhor compreender o que se passa em nosso tempo. A leitura crítica dos acontecimentos e do movimento da história nos coloca frente a frente com aqueles elementos que transformam a sociedade, através de ações concretas dos homens e por meio das leis, que constituem e consolidam as instituições, é que construímos os pilares de uma sociedade próspera e justa. A democracia tem sido o canal pela qual flui a evolução progressiva das principais realizações. Podemos cada vez mais nos expressar livremente, sem temer as retaliações tirânicas. Podemos debater amplamente os caminhos e os descaminhos dos governos, sem que isso possa ser considerado um gesto de subversão. A liberdade de expressão e pensamento é um direito universal consagrado. Por isso, acredito que a política é o único caminho que pode levar à superação de problemas que afligem a população. Sem a prática da política, não há como resolver as questões de desigualdade, da violência, das carências da educação e da saúde. Ou seja, o processo político deve ser essencialmente democrático,
para que o exercício da cidadania encontre o estuário das soluções de seus problemas e estabeleça as bases de uma sociedade desenvolvida, lastreada nos direitos humanos e no bem-estar geral. Novos tempos são confusos e creio que Vossas Excelências, senador Paulo Paim e senador Mozalino Cavalcante, também pensam da mesma forma. Cada vez mais os cidadãos brasileiros questionam a política em sua essência, duvidando que esse seja um instrumento que possa ser utilizado para que possamos superar as adversidades que nos atingem. A política tem se transformado em sinônimo de escândalo, infelizmente digo. O homem comum das ruas tem cada vez mais rejeitado as instituições democráticas, pois não enxerga nelas força para resolver seus dramas e anseios. Os poderes executivo, legislativo e judiciário são vistos como castelos inacessíveis. Os partidos políticos enfrentam uma séria crise de representatividade. Há um crescente de críticas ao comportamento do parlamento. Estamos sendo observados nos mínimos detalhes. Há cobranças contundentes sobre o modelo de funcionamento das instituições. Com isso, os poderes dão a impressão de que suas finalidades estão voltadas para si mesmas. Daí nasce a chamada crise de representatividade e de governabilidade. Os partidos se transformam apenas em siglas partidárias, sem substância programática, sem definição ideológica, não havendo mais quem diferencie atos e palavras, gestos e intenções, vontade e fazeres. Assim, senhores senadores, a política transforma numa massa homogênea, estigmatizada por uma sociedade extremamente carente de agenda e liderança, querendo que tudo se solucione num passo de mágica, flertando muitas vezes com regimes fortes ou com o populismo autoritário. Nesse sentido, devemos refletir sobre o significado da boa política, aquela feita com desprendimento de espírito, defendendo as grandes causas, sem oportunismo, sem os olhos mais voltados para os verdadeiros valores do espírito público e menos para ganhos eleitorais. Aquela política, senhores senadores, aquela política feita sem personalismo, mais coletiva e menos individual, mais aberta e menos exclusivista, na qual o desejo da maioria predomine sobre a vontade de uns poucos. Precisamos nos reaproximar desse modus operandi político, revalorizando a política que se preocupa com as grandes causas e menos com os temas paroquiais. Neste fim de semana, senhor senador Paulo Paim, lia nas páginas amarelas da revista Veja uma entrevista com o cientista político Francis Fukuyama, em que ele alerta para as fragilidades da democracia brasileira, ao mesmo tempo em que o ex-presidente Lula observa o abandono da militância do PT, partido de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, pelas formas de luta espontânea que caracterizou o partido antes da chegada ao poder. São duas as observações feitas por pessoas de campo de pensamento diferentes, que olham o fenômeno pelo mesmo prisma. Creio que, nesse sentido, muitos de nós aqui nesta casa enxergamos esses fatos com a mesma forma, talvez apenas divergindo nos detalhes. Temos observado uma diluição do interesse pela política como elemento necessário para o fortalecimento dos valores da cidadania. O que vemos nas ruas é uma gradual substituição de manifestações democráticas e ordeiras para uma violência de moldes fascistas, em que o desejo de destruir é sempre maior do que o de a construir. O quadro é extremamente preocupante, senhores senadores. A crítica democrática aberta, marcada pela tolerância de ouvir o outro, está sendo substituída pelo insulto, pelo vandalismo, pela força destruidora de poucos, que afastam a maioria e estigmatizam a política como espaço de degradação das relações humanas. Política não é vale tudo. Política é convergência, entendimento, busca de interesse do bem comum. Os equívocos que propagam nas redes sociais é uma forma
forma um escândalo de cultura que indica que não há mal-estar geral tomando conta da sociedade. Algo precisa ser feito para mudar esta desorientação. Quero destacar aqui, excelências, que nesse plenário que podemos fazer um grande esforço de convergência rumo à divulgação das vantagens do exercício da boa política, aquela feita sob pressupostos da transparência, da ética, do republicanismo, afastando o ranço e a crítica fácil de que todos são farinhas do mesmo saco. Nesse fim de semana, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, participei de um encontro pluripartidário promovido pelo PSDB, meu partido, no município de Aquidauana, em que pude presenciar um exemplo da boa política colocada em prática. Na ocasião, pudemos ver lideranças do PSDB, do PT, do PDT, do DEM, do PPS e do PROS discutirem com forças vivas da sociedade caminhos que possam fazer com que as pessoas possam ser protagonistas do próprio destino. Nesse encontro, em que se intitulou, aspas, Pensando em Mato Grosso do Sul, fecha aspas, debatemos prioridades regionais e elaboramos um documento que represente os anseios sociais, criando uma maneira alternativa de elaborar propostas de desenvolvimento do nosso Estado. Acredito com isso que estamos procurando encontrar novos caminhos. Nosso esforço consiste em fortalecer o processo democrático, ouvindo as pessoas, fugindo do esquematismo com que comumente se elabora planos de governo de cima para baixo, sem considerar as reais necessidades das comunidades. Espero, senhores senadores, que as grandes manifestações populares do mês de junho não sejam esquecidas. Tudo indica que elas voltarão com mais força no próximo ano. A sociedade está atenta aos acontecimentos do dia a dia e esperando que a classe política dê respostas adequadas aos anseios ali consagrados. Concedo, com muito prazer, à parte o eminente senador Paulo Paim. Senador Rubens Bueno, eu quero primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela reflexão que faz sobre o quadro político nacional, sobre a visão que a sociedade tem sobre o parlamento, sobre os partidos políticos, e, ao mesmo tempo, Vossa Excelência aponta caminhos. Que o caminho é defender causas e não coisas. E que o homem público se dedique para aquilo que ele foi eleito e se comprometeu com programas e nos palanques pedindo voto. Eu acho que, se o princípio básico do homem público for esse, defender causas, ideias e não coisas. 1. 2. Se ele for fiel a tudo aquilo que ele defendeu nos palanques, no longo da sua vida política e compromissos dos grandes temas que ele pregou que aqui iria defender. Aqui eu digo é no parlamento, quer seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa. Também concordo com Vossa Excelência em relação à grande mobilização do mês de junho e de julho. Começa em junho, num único dia, com mais de 2 milhões de pessoas nas ruas. Na sequência, tivemos o movimento sindical. Vossa Excelência, senador Rubem Figueirão, que já foi constituinte e tem uma história bonita que orgulha cada um de nós. E aqui a questão não é partidária, é apontando caminhos, e eu sempre gosto de repetir aquele poema de um poeta espanhol que diz: o caminho a gente faz caminhando. Mas voltando às manifestações nessa caminhada, nós todos defendemos a mobilização, a pressão, o questionamento, a rebeldia da juventude, ou mesmo dos homens e mulheres de cabelos brancos, mas criticamos a quebradeira, o vandalismo, esta forma desordenada e inútil, no meu entendimento, que traz prejuízo a outros do quebra-quebra. Isto não.
Agora, é bom ver essa moçada na rua pressionando essa casa, pressionando o executivo e até mesmo o judiciário. O judiciário tem que saber também qual é a voz das ruas, né? Eu sempre digo que o princípio da justiça é a justiça da sua forma mais ampla. Há quem diga, eu não sou advogado, Vossa Excelência senador Rubem Figueiró, Vossa Excelência tem essa visão do aspecto legal, baseado naturalmente naquilo que manda a nossa Constituição, mas eu às vezes digo que a letra fria da lei, ela não pode também contribuir para cometer injustiça. A justiça, para mim, está em primeiro lugar. E a lei deve se enquadrar no princípio maior, que é fazer a plena justiça. Por isso eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, como eu, senador Rubem Figueiró, na próxima terça-feira, seremos aqui homenageados pela casa, não só nós, senador Mozagueiro do Cavalcante, somos 13, né? 13 senadores que nos encontramos lá naquele processo histórico, em 1987, 88, que foi na elaboração da Constituição. E naquele período já, eu ouvi a Vossa Excelência falar com a coerência que está falando agora. E naquele período, nós tínhamos nas ruas, milhões de pessoas pressionando o parlamento que contribuiu para a Constituição Cidadã, tão falada pelo inesquecível Ulisses Guimarães. Esse é um outro grande momento. Para mim, a população tem que voltar mesmo às ruas como está voltando e continuar pressionando. Aí nós entraremos com certeza nesse projeto tão falado por Vossa Excelência, que é de que o homem público se volte para políticas humanitárias, que tenha uma visão, como eu sempre digo, de fazer o bem não interessando a quem. E nessa visão, nós estaremos contribuindo para todo o povo brasileiro, acima, inclusive, das siglas partidárias que nós defendemos. Mas a justiça, para mim, está sempre, sempre em primeiro lugar. A coerência do homem público, para mim, é fundamental. Eu termino dizendo que é com alegria que eu recebo muita correspondência por e-mail, enfim, as redes sociais, e fico feliz quando as pessoas dizem: você não mudou o discurso. O meu discurso que eu tinha como Vossa Excelência, senador Mozaguildo, lá na Constituinte, lá quando eu era sindicalista ainda, há 30 anos atrás, eu mantenho. Manteu o discurso das causas, mas avançando como o mundo avançou, para uma visão cada vez mais moderna, mas nunca esquecendo as políticas humanitárias que vão na linha de defender o planeta e, naturalmente, a vida no planeta. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, eu sinceramente me envaideço no instante em que ouço Vossa Excelência, porque é a voz da experiência que pisou uma trilha que veio lá do Rio Grande do Sul, com a mesma coerência de ideias. O conheci, ou nós nos conhecemos, como o senador Mozaguildo do Cavalcante, lá nos anos de 1987 e 88, na luta para a Constituição, da Constituição Cidadã tão proclamada pelo nosso saudoso Ulisses Guimarães. Vossa Excelência citou aí um pensamento de um intelectual espanhol. E eu quero retribuir a Vossa Excelência com um outro de La Barca, também espanhol, que dizia que sonhos são. Nós ainda sonhamos, mas sonhamos de uma forma diferente, pisando na realidade. Nós temos condições, pela nossa tradição política, me permite a imodéstia, dizer aos nossos concidadãos, aos nossos colegas dessa casa, que não mudamos a nossa posição. Nós somos coerentes com o nosso passado. Nós queremos que aquela boa política que nos trouxe aqui permanece como bronze, seja permanente, porque esse é o caminho que a nação deseja de todos nós.
Eu quero agradecer a Vossa Excelência a sua manifestação, que é calcada na sua sabedoria, na sua experiência e numa vida pública que enaltece o Parlamento brasileiro. Muito obrigado a Vossa Excelência. Mas continuo, senhor presidente, a sociedade é sábia. Em momentos cruciais, devemos insistir na tese do retorno às boas práticas políticas, sem cair na ingenuidade de que isso se dará apenas pela boa vontade e voluntarismo de alguns. A sociedade tem que ser veemente nas cobranças, defendendo o exercício da política como algo substantivo e não acessório. Nosso sonho, e repito aqui Labarca, nossos sonhos são, mas nosso sonho com a elaboração da Carta Constitucional de 1988, que depositou todas as suas fichas na construção de uma sociedade aberta, regida pelo Estado Democrático de Direito, deverá permanecer como força viva a reger nossas mentes e nossos corações. Era o que tinha que dizer nesta manhã esplendorosa do mês de outubro, sobretudo com a honrosa presença de Vossas Excelências, senhor presidente.